Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Programa de entrevista que nós levamos todas as quartas-feiras, sempre tratando de assuntos de ensinamentos para os telespectadores. Eles mudam, pode ser de saúde, pode ser, digamos, de justiça, pode ser político no sentido de esclarecimento, enfim, aquele tema que está em voga ou aquele outro que traga um fruto muito grande para os telespectadores. Essa que é a ideia primordial desse programa. Portanto, eu acho que vocês vão lucrar muito com o que nós vamos debater, trocar ideias e trazer esses ensinamentos. E para tanto, nós estamos aqui no consultório exatamente do Dr. Carlos Lino, que está nos recebendo com muito carinho e que nós vamos realmente abusar da boa vontade dele para extrair todos aqueles ensinamentos que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos. Carlos, é com muito prazer que eu lhe agradeço por essa oportunidade, primeiro de nos reencontrarmos, e segundo, pelas boas notícias que você pode dar de ensinamentos para os nossos telespectadores. Então, como você é exatamente da área de ginecologia e obstetrícia, o que me traz saudade, porque realmente eu também fiz essa área, queria, se me permite, nesse contato, que nós pudéssemos começar pela ginecologia. Porque para falar da obstetrícia, teríamos que ter o início, que é exatamente a entrada pela ginecologia. Perfeito. Então, eu, antes de iniciar a lhe fazer algum questionamento, gostaria que você pudesse dar alguma ideia daquilo que a gente pode tratar, e aí nós entraremos nessa conversação. Mas eu quero lhe agradecer pela oportunidade. Prazer é todo meu, doutor Luiz, estar aqui com o senhor, estar aqui participando dessa entrevista, né? Estou aqui à disposição, sempre que for solicitado, é uma alegria estar aqui ao seu lado e disposto a ajudar no que for preciso, os questionamentos em relação à ginecologia. A ginecologia é uma especialidade extremamente importante, né? Porque cuida da saúde da mulher, né? Ou seja, é o clínico da mulher, o médico que faz a prevenção das patologias femininas, que hoje faz a reposição hormonal para manter essa mulher mais bela, mais saudável durante um tempo maior, né? O perfil da mulher mudou muito nesse tempo, a mulher tem uma expectativa de vida hoje muito maior do que a gente tinha algumas décadas atrás, né? Então, com isso, é preciso conhecer mais as patologias dessa faixa etária, é preciso prevenir mais essas patologias, né? E todo o progresso tecnológico foi incorporado à especialidade de ginecologia, né? Cirurgias laparoscópicas, esteroscopias, os procedimentos endovasculares, né? Então, uma série de alternativas que se tem hoje para tratamento das patologias ginecológicas que melhoraram muito o resultado em relação a isso. E estou aqui à disposição, alegria estar com o senhor, puder ajudar, estamos aqui. Doutor Carlos, o que é que você acha, digamos, começando pela parte ginecológica e dessa prevenção que hoje, pela constância do contato sexual, está muito antecipado, precoce, aquelas recomendações necessárias para que evite ou alguma doença ou alguma gravidez, coisas desse tipo? Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, as pessoas tinham um parceiro, permanecia a vida inteira com aquele parceiro.
Hoje eles têm um relacionamento sexual muito precoce, como o senhor está falando, muito jovens ainda, né? E muitos mais parceiros do que se tinha antigamente. Mudou muito essa coisa da atividade sexual do jovem. Mas assim, é fundamental que ele faça uma prevenção de doença sexualmente transmissível. Se tem esse lado que a gente pode considerar assim de uma liberdade maior, é preciso ter um cuidado maior, porque nessa faixa etária mais antiga a gente não tinha, por exemplo, a AIDS, que é uma doença que até hoje ainda mata. Você tinha as gonorreias, o condiloma. Hoje a gente tem doenças mais sérias, portanto a gente precisa de uma prevenção, né, mais efetiva para isso, né? E assim, a prevenção de doença sexualmente transmissível passa hoje muito claramente pelo uso do preservativo, né? Ou seja, é fundamental que essas novas gerações se acostumem desde cedo a usar o preservativo. Além do uso do preservativo, as mulheres têm que ter uma consciência muito grande em relação à prevenção de gravidez, né? Portanto, ela tem que se adaptar ali um método contraceptivo, as pílulas anticoncepcionais, a própria camisinha está fazendo essa prevenção da gravidez e da doença sexualmente transmissível, mas isso é ter uma consciência muito grande, principalmente por causa da mulher, porque a gravidez ocorre na mulher, né? Então, por mais que o homem esteja envolvido nisso, quem assume o ônus maior de uma gravidez indesejada ou de uma gravidez muito precoce é a mulher. Então, ela tem que ter essa tensão muito grande na contracepção. Para isso é importante que ela busque um ginecologista um pouco antes de começar a ter relação, para que esse ginecologista dê essa orientação, tanto em relação à prevenção de uma possível gravidez, quanto à prevenção da doença sexualmente transmissível. E, além disso, que ele faça todos os exames necessários, prevenção de câncer de colo, tudo mais, né? Hoje a gente tem uma patologia muito incidente hoje no mundo moderno, chamada endometriose, que tem muito a ver com o diagnóstico precoce e a prevenção, para que isso não venha trazer problemas futuros de infertilidade, dor, tudo isso. Então, assim, resumindo, é uma consulta ao ginecologista, né, e muita atenção na prevenção de gravidez e no uso do preservativo, a prevenção de doença sexualmente transmissível. Exatamente dessa patologia da endometriose que me fizeram essa pergunta. Olha, que eu estava fazendo entrevista e tal, então eu vou pegar um especialista que no momento está atualizado e vou pedir a ele se ele pode detalhar alguma coisa mais que seja perceptível para a mulher ou a pessoa que esteja indagando para poder ter alguma noção. O que é que você pode orientar? Perfeito. Isso é extremamente importante hoje, como a gente estava falando, né? A endometriose é uma patologia hoje que aqui no Brasil a gente considera que tem mais ou menos 6 milhões de mulheres com endometriose, né? É uma incidência muito grande e com um diagnóstico muito demorado, né? Tem um trabalho relativamente recente da Unicamp, Universidade de São Paulo, mostrando que aqui no Brasil o diagnóstico de endometriose leva em torno de 7 a 10 anos, é muito tempo para o diagnóstico, né? E o que chama a atenção na possibilidade diagnóstica, naquelas meninas bem jovenzinhas que começam a menstruar, é a cólica menstrual. Aquela cólica menstrual muito intensa, repetitiva, né? Geralmente é uma cólica que vem numa situação ascendente em relação à dor, né? Ou seja, ela é progressiva na relação da dor e às vezes essa menina vai para a emergência, para os prontos-socorros da vida e se faz medicação e melhora e no outro mês ela volta. Essas pacientes têm muita dor no período menstrual, chamada dismenorreia, né? Você tem que estar muito atento para a questão da endometriose, porque às vezes você detecta uma doença numa fase inicial e você pode impedir que essa doença evolua para uma patologia mais séria. A endometriose numa fase avançada, é o que a gente chama de endometriose profunda, ela pode atingir intestino, bexiga, reto, vagina, apêndice, tudo isso, e maltrata muitas mulheres e compromete muito a fertilidade. Então, assim, o objetivo é impedir que ela chegue a uma fase tão avançada da doença e para isso é importante buscar o diagnóstico. Então, o diagnóstico é clínico, né, a suspeita clínica através da dor ou da própria infertilidade, aquela mulher que está tentando engravidar e não consegue, e aparentemente o exame não acontece, não dá nenhum problema maior. Então, assim, o diagnóstico é clínico e hoje, para avaliação de doença profunda, a gente tem um diagnóstico de imagem através de ultrassonografia realizada por um especialista que domina essa técnica, muito aprimorado para o diagnóstico de doença profunda e a partir daí que a gente adota os critérios de tratamento. Mas é uma doença da mulher moderna, como a gente estava falando aqui, da mudança de perfil, ou seja, a mulher antigamente ela menstruava muito menos, ela paria muito mais, né? Ela ficava muito pouco tempo menstruando, né? Sem menstruar, né? Ou seja, ela ou estava grávida ou ela estava amamentando,
Então ela passava muito tempo sem menstruar, hoje ela menstrua muito mais do que ela menstruava há algumas décadas atrás, e esse excesso de menstruação, né, leva muito a essa perpetuação da endometriose, que a gênese básica é a passagem do sangue menstrual através das tubas e implantação desse material endometrial na cavidade abdominal. Então, quanto mais a mulher menstrua, mais ela se expõe ao risco da endometriose. E hoje a mulher menstrua muito porque ela demora muito de decidir por uma gravidez, e quando decide ela tem muito menos filhos, ela tem um filho, 2 filhos. Então, é muito importante chamar atenção para essa patologia. É uma doença ainda muito subdiagnosticada, mas é uma doença que maltrata muito e que interfere muito com a fertilidade das mulheres. Quando ela deseja engravidar numa fase mais adiantada da vida, às vezes a endometriose cria uma dificuldade muito grande. Como dizia eu, se não me falha a memória, essa endometriose, ela se origina como seja o estabelecimento ou a implantação de algum pedaço, ou o que for, do endométrio em um lugar que não deve ser o útero. Perfeito. A endometriose é isso, é a presença do endométrio, do tecido endometrial, fora do sítio original dele. Originalmente você só tem endométrio dentro da cavidade uterina. A endometriose é a presença desse tecido fora da cavidade uterina. Ele pode estar em intestino, em bexiga, em trompa, em ovário, né, que são os cistos endometrióticos, endometriomas, e ali ele provoca uma reação inflamatória, né, toda vez que a mulher menstrua, aquele endométrio original vai descamar e ser eliminado pela vagina, mas aquele endométrio em outro local ele vai causar ali uma reação inflamatória, aderência com outros órgãos, né, mudança de arquitetura pélvica, e aí leva a dor e leva a um comprometimento da fertilidade por mudar essa arquitetura. E isso persiste, essa reação inflamatória, à medida que ela vai menstruando e vai jogando mais células endometriais para aquele ambiente, né, extraútero, né? Assim, algumas mulheres isso acontece, mas não desenvolve a doença, em outras desenvolve, né? O que se busca hoje é descobrir por que em algumas mulheres essa doença se desenvolve e às vezes de uma forma tão agressiva, em outras de uma forma mais branda, mas assim, independente de tudo isso, o importante é buscar o diagnóstico, o importante é fazer a prevenção das complicações que a endometriose pode trazer. Aliás, eu fiz essa pergunta no sentido do leigo poder perceber, né, de que essa placa que se implantou em algum lugar, ela está sujeita ao mesmo sistema hormonal que vai fazer o efeito dentro da cavidade uterina, por isso que tem essa reação. Perfeito. Então, dentro daquela outra prevenção que o senhor falou, vamos aí agora passar a outra prevenção que se faz comumente, que se fala, que antigamente se fazia 6 meses, 1 ano, eu não sei qual é o prazo que agora, do Papa Nicolau, da colposcopia, qual é agora o critério adotado? Na verdade, assim, se a gente adotar como estratégia padrão, né, ou seja, uma mulher que vai ao ginecologista pelo menos uma vez por ano, seguramente ela vai estar bem protegida, vai estar fazendo uma prevenção adequada, né? Aí tem que observar as variações, assim, uma mulher que tem um parceiro único, que vai regularmente todo ano, que não tem fluxo vaginal abundante. Se você muda esse perfil, de repente uma mulher que tem muitos parceiros, que está mudando sempre o parceiro, começa a aparecer algum fluxo vaginal, chamado corrimento vaginal, alguma coisa, ela tem que antecipar essa visita ao ginecologista, né? E aí a gente pode considerar de 6 meses até um período mais curto, se ela tem uma estomatologia mais rica, está com fluxo mal cheiroso, muito prurido vaginal, alguma coisa assim, é importante que ela antecipe isso. Uma mulher que está bem, está assintomática, ela indo uma vez uma visita a um ginecologista, fazendo o Papa Nicolau, fazendo avaliação ginecológica, um exame de imagem, né, para a gente ver o ovário, avaliação de mama, ela vai estar seguramente fazendo uma prevenção e tendo um cuidado com ela mesma muito bom, uma vez ao ano, pelo menos, a visita ao ginecologista. Então, resumindo assim, uma vez ao ano é o padrão, lembrando que se houver variações em sintomatologia, isso deve ser antecipado um pouco. Eu vou adiantar um pouco. Você falou exatamente em reposição hormonal, que é uma coisa que toda mulher gosta que realmente isso seja instituído para manter, digamos, o seu perfil sempre bonito, né? E a beleza, porque o hormônio, afinal de contas, essa questão dos hormônios é que
traz essa consequência. As características. E qual é a sua ideia desse contexto, dessa reposição? A reposição foi um ganho assim, importante que a mulher teve, né? Dentro dessa linha que a gente estava discutindo em relação a essa mudança de perfil, né? Algumas gerações atrás, a mulher vivia muito pouco tempo pós-menopausa, né? Ou seja, com o aumento da expectativa de vida, hoje a mulher passa, a expectativa de vida no Brasil da mulher hoje é de 78 anos, né? Então, assim, com essa mudança de expectativa, ela passa mais ou menos um terço da vida dela na pós-menopausa. Ela precisa viver bem essa pós-menopausa, né? Porque o que caracteriza, assim, basicamente a menopausa é a deficiência estrogênica, né? E ela perturba o vaginal, a elasticidade vaginal, diminui o libido, resseca a pele, o cabelo cai. Então, assim, a medicina busca alternativas, como o senhor colocou aí, na reposição hormonal, na reposição estrogênica, para que ela possa permanecer mais tempo bela, com cabelo sedoso, com elasticidade vaginal que permite ela ter uma relação sexual satisfatória. E a reposição hormonal tem um papel fundamental nisso, né? Agora, a reposição hormonal, a gente tem que ter um cuidado muito grande em ter critérios, né, para que isso seja feito. Então, é importante isso ser acompanhado por um profissional, por um ginecologista, que vai identificar qual a dosagem que ela vai precisar, qual o momento que ela vai precisar da reposição, da associação, por exemplo, com a progesterona para proteção endometrial, né, para que ela não desenvolva aí um câncer de endométrio. Então, assim, hoje se sabe que com esses cuidados, com a avaliação ginecológica adequada, com todos esses critérios bem adotados, a gente coloca ela no mesmo percentual de risco de desenvolver um câncer de mama ou de endométrio que ela teria se não tivesse fazendo reposição hormonal. Então, a gente já tem uma segurança muito grande, mas respeitando esses critérios, isso sendo feito por um profissional que tenha condições de fazer isso. Mas é um ganho fantástico para a mulher numa fase longa da vida dela hoje, que é a fase pós-menopausa. A questão dos hormônios é que traz essa consequência. As características. E qual é a sua ideia desse contexto, dessa reposição? A reposição foi um ganho assim, importante que a mulher teve, né? Dentro dessa linha que a gente estava discutindo em relação a essa mudança de perfil, né? Algumas gerações atrás, a mulher vivia muito pouco tempo pós-menopausa, né? Ou seja, com o aumento da expectativa de vida, hoje a mulher passa, a expectativa de vida no Brasil da mulher hoje é de 78 anos, né? Então, assim, com essa mudança de expectativa, ela passa mais ou menos um terço da vida dela na pós-menopausa. Ela precisa viver bem essa pós-menopausa, né? Porque o que caracteriza, assim, basicamente a menopausa é a deficiência estrogênica, né? E ela perturba o vaginal, a elasticidade vaginal, diminui o libido, resseca a pele, o cabelo cai. Então, assim, a medicina busca alternativas, como o senhor colocou aí, na reposição hormonal, na reposição estrogênica, para que ela possa permanecer mais tempo bela, com cabelo sedoso, com elasticidade vaginal que permite ela ter uma relação sexual satisfatória. E a reposição hormonal tem um papel fundamental nisso, né? Agora, a reposição hormonal, a gente tem que ter um cuidado muito grande em ter critérios, né, para que isso seja feito. Então, é importante isso ser acompanhado por um profissional, por um ginecologista, que vai identificar qual a dosagem que ela vai precisar, qual o momento que ela vai precisar da reposição, da associação, por exemplo, com a progesterona para proteção endometrial, né, para que ela não desenvolva aí um câncer de endométrio. Então, assim, hoje se sabe que com esses cuidados, com a avaliação ginecológica adequada, com todos esses critérios bem adotados, a gente coloca ela no mesmo percentual de risco de desenvolver um câncer de mama ou de endométrio que ela teria se não tivesse fazendo reposição hormonal. Então, a gente já tem uma segurança muito grande, mas respeitando esses critérios, isso sendo feito por um profissional que tenha condições de fazer isso. Mas é um ganho fantástico para a mulher numa fase longa da vida dela hoje, que é a fase pós-menopausa. Esse cuidado todo que se deve ter, na realidade, é porque essa observação tem se aparecido, vamos dizer assim, que quando isso foge desse controle, comumente pode, digamos assim, surgir um processo de uma neoplasia, de um câncer, se não tiver esse cuidado. Perfeito, é isso. Por isso que é importante ela ter um acompanhamento de um profissional, né? Por exemplo, se ela faz estrogênio puro em altas doses, ela pode estimular um câncer de endométrio, né? Se ela tem uma restrição, alguma coisa em relação à mama, isso precisa ser discutido com ela, às vezes discutido com o mastologista, para ver se de repente ela pode fazer. Por exemplo, se ela tem um passado de câncer de mama, você tem que avaliar bem.
não impede que faça, mas tem que ter um critério, tem que ver como foi esse câncer de mama, se ele tem receptor para estrogênio ou não. Então, assim, é importante ter um profissional acompanhando isso, jamais ela fazer isso de uma forma aleatória ou por conta própria, né? E a gente saindo um pouquinho, e ainda dentro desse contexto, aí nós poderíamos partir, digamos, para a instalação de uma gestação. E nessa gestação, o pré-natal, o que representa para essa gravidez? O pré-natal é assim, é fundamental na questão quando a gente fala em gravidez, né? O pré-natal é o que uma avaliação, né, profissional através de um obstetra de toda a condição da gestante para como é que ela vai, né, suportar aquela gravidez. Se ela tem alguma doença de base, tipo hipertensão arterial, diabetes, alguma coisa assim, que são situações que complicam muito a gravidez, se ela tem sobrepeso. Então, assim, quando a gente fala de pré-natal, é importante a gente lembrar que essa consulta também deve ser feita antes dessa mulher engravidar, né? Ela vai fazer uma avaliação obstétrica ali já, seria até uma avaliação ginecológica, ela não está grávida ainda, mas preparando ela para uma gestação. E ali toda uma avaliação geral, com exames laboratoriais, com avaliação de imagem, né? Para ver como é que está essa cavidade uterina, se ela tem ou não mioma, né? Se ela tem algumas outras patologias ginecológicas que necessitem de correção prévia. E aí se define que ela está apta a engravidar. Hoje a gente tem um recurso que é muito utilizado em obstetrícia, que é a utilização do ácido fólico antes da mulher engravidar. Esse uso prévio do ácido fólico é uma prevenção das malformações do tubo neural, né? Então é importante que hoje que ela pretende engravidar, que ela use previamente o ácido fólico. E iniciada a gravidez e ocorrendo a gravidez, todo o processo de pré-natal, que passa pela avaliação obstétrica, passa pela avaliação laboratorial, a de imagem, né? Hoje avançou muito isso também, né? A gente tem um exame de ultrassom hoje chamado morfológico do primeiro trimestre, que é fundamental para avaliação da translucência nucal, que é um fator preditivo também para a malformação. A gente tem o morfológico do segundo trimestre. Então, assim, é fundamental essa avaliação e essa consciência de que ela precisa estar bem para engravidar. Se ela entra numa gravidez bem, né, rígida e saudável, seguramente a gente tem uma chance de sucesso naquela gravidez muito maior, tanto em relação à mãe quanto em relação ao feto que está por vir, né? Eu queria lhe perguntar uma coisa que a gente vivia no passado, inclusive sem esses recursos todos, para você fazer um diagnóstico ou fazer uma previsão, né? Um prognóstico do que poderia acontecer no parto, coisa que o valha, né? Então, na verdade, esse fato desses recursos todos, muitas coisas são evitadas, né? Eu não sei o que você percebeu, o seu conceito desse julgamento que foi feito no Supremo Tribunal Federal da questão da anencefalia. Porque, na verdade, agora foi, digamos assim, instituído oficialmente de se fazer o aborto num caso desse tipo. Isso. Que anteriormente, se não me falha a memória, era o seguinte: você só poderia fazer o aborto no caso ou do risco da mulher, ou quando se tratasse de estupro que poderia realmente você fazer o abortamento desde quando a mulher não quisesse permanecer, digamos, com o embrião, ou aquele óvulo, né? O ovo, aliás, com o ovo já implantado, e às vezes é o abortamento ovular, né? Então, qual foi seu conceito dessa decisão? Uma pergunta meia, não é estranha, porque na verdade nós vivemos com ela agora, né? Claro. Então já está regulado e acabou-se, né? Tem alguma ideia e tal? Isso é uma conquista a mais da mulher, né? Ou seja, a mulher, esse último século e esse início de século XXI, a característica principal assim, em relação à mulher são conquistas na vida dela, né? É como o senhor está colocando, a Constituição brasileira só admite até aqui o abortamento ou em risco de vida materno, né? Você comprovar que a gestação está colocando a vida da mãe em perigo, em risco, ou na situação de estupro, né? Ela provando que ele foi um estupro e tudo mais.
Só que assim, os métodos de imagem evoluíram tanto a ultrassonografia em obstetrícia que hoje você detecta uma anencefalia muito precocemente. E aí aquela mulher passava toda uma gravidez de 9 meses com um feto que não tem nenhuma chance de sobrevivência, né? O anencefalo ele não tem o cérebro, ele não tinha nenhuma possibilidade de sobreviver, né, pós-nascimento. Mas aquela mulher arrastava isso durante esse tempo todo, aquilo tudo muito sofrido, muito maltratava muito ela fazendo um pré-natal de uma gestação que ela sabia que não ia criar aquele filho. Aquilo era muito doído, muito doloroso. E aí se começou a entrar na justiça e uma boa parte dos juízes começaram a dar algumas liminares autorizando o abortamento naquelas situações. Mas ela continuava tendo uma dificuldade muito grande com aquilo, porque ela precisava ter um serviço que se dispusesse a fazer aquilo, um médico que se dispusesse a fazer aquilo. Então, a partir do momento que isso é regulamentado, que determina-se que o anencefalo, por não ter condição de sobrevivência, essa gravidez pode ser interrompida. Na minha concepção, foi um avanço muito grande, ou seja, foi uma conquista a mais da mulher. Ela hoje tem liberdade de decidir, bom, ela quer fazer isso, tem mulher que vai desejar, inclusive, levar a gravidez adiante, e que não se sente bem fazendo aquilo, mas é uma opção dela, ou seja, ela tem a opção de caminhar de uma forma de que ela não precise se arrastar aquilo durante 9 meses sem uma gravidez onde ela não teria nenhuma chance de criar aquele filho, de sobrevivência daquele filho. Eu acho que foi um avanço muito grande. Realmente, se você situou muito esse avanço da mulher, porque está na dependência dela. Perfeito. A decisão. Sem dúvida. Né? É sempre porque dela. Hoje está certo, porque tem uns pontos de vista, outros religiosos, outros isso e aquilo, mas ela, a mulher, que vai decidir. Claro, claro. Então, para isso, deu a ela uma tranquilidade. Isso. Né? Eu até não sei, hoje, o que aconteceu, mas um grupo aqui da Bahia, inclusive, me pediu para eu fazer um projeto de lei exatamente tratando desse assunto. Se não suprimiram o meu nome quando fui deputado, eu acho que foi o primeiro projeto que entrou lá pela Câmara, nesse contexto. Mas como? Lá dentro de um processo de essa questão de votação, né? Não, e de votação, de projeto e tal, existem, às vezes, a questão, porque quem aprecia depois aquilo que foi realmente colocado em projeto, às vezes o deputado faz um substitutivo. E às vezes ele não suprime o número totalmente, porque ele é obrigado, dentro da história daquele projeto, ele contar quem já, digamos assim, trabalhou em cima daquele projeto. Eu acredito que o nome está lá porque foi realmente um grupo de ginecologia lá do hospital, da Faculdade de Medicina. E realmente nós introduzimos isso e nesse ponto foi vitorioso esse grupo, porque houve esse respaldo legal desse. Então, o senhor vai deixar esse legado aí para tão importante, né? Mas, como você frisou, eu estou repetindo isso, porque deu, digamos assim, a independência e o julgamento da própria mulher, que só competia a ela, né, para poder decidir. Sem dúvida. E mais nesse contexto da obstetrícia, alguma outra novidade, como antigamente se esperava, um trabalho de parto mais longo, para depois, segundo a indicação, se partir para uma cesárea e tal. Eu acho que esse conceito ainda continua dessa maneira, né? Sem dúvida, né? Hoje, assim, avançou muito os métodos de imagem em relação à obstetrícia, né? Hoje a gente consegue fazer cirurgia intraútero, né? Quer dizer, onde é que você imaginaria, algumas décadas atrás, você violar uma cavidade amniótica e ali fazer um procedimento cirúrgico e aquele bebezinho via nascer saudável, na boa parte das vezes. Então, assim, avançou muito isso e por ter avançado muito os métodos diagnósticos de imagem, né, isso tende a aumentar o número de interrupções de cesariana, mas ainda é um critério que é adotado, assim, o parto normal deve evoluir para um parto normal, uma gestação normal deve evoluir para um parto normal dentro do possível e obedecendo a esses critérios todos, mas também não ter assim nenhum prurido maior em indicar uma cesariana, se o profissional avaliar que aquilo é melhor, né, para a mãe e para o feto. Então essa discussão hoje está muito colocada na sociedade, se achando que tem um número de cesarianas excessivo, se a gente for ver ao pé da letra talvez tenha, mas é importante lembrar que a cesariana também foi uma conquista da mulher, né, ou seja,
permite ela resolver uma série de situações que há um tempo atrás você não resolvia através da via vaginal. Hoje você consegue resolver com a cesariana, né? O avanço da antibioterapia, da neonatologia, da técnica cirúrgica, permite hoje você fazer um parto operatório muito mais tranquilo, mas dentro do possível, é uma gestação normal, tudo transcorrendo dentro de uma normalidade. O parto normal ainda é uma coisa muito utilizada e que deve continuar sendo ainda durante um bom tempo, né? Outro dia eu estava entrevistando o nosso professor, né, Antônio Carlos Vieira Lopes, da nossa intimidade. Nosso amigo. Professor Antônio. E se há dificuldade ao ter a necessidade do internamento da gestante na hora do parto. E acho que isso continua. E ele citou uma coisa muito interessante, se me permite. Ele falando o seguinte: aquele pessoal que tem, digamos, capital para investir, não vai investir no hospital porque o retorno não é igual ele construir um shopping center ou alguma outra coisa que lhe dá, digamos, o retorno desse capital. Não tenha dúvida. É o que o senhor está colocando, que Toninho colocou muito bem, né? Toninho é um professor de todos nós, uma pessoa muito querida assim, por todos, um conhecedor profundo não só da área obstétrica, como das nuances da especialidade, né? E Salvador vive muito isso hoje, ou seja, você tem uma carência de leito obstétrico muito grande em virtude dessa colocação, né? Ou seja, uma questão basicamente hoje financeira, ou seja, os hospitais eles priorizam os procedimentos de alta complexidade, que tem um atrativo financeiro maior para aquela instituição, e a obstetrícia não está incluída como uma especialidade de alta complexidade em termos de custo, né? Se a gente for ver aqui uma cesariana, por exemplo, é uma cirurgia que você abre a parede, tira o neném e fecha a parede. O custo disso é muito baixo, então isso traz um retorno menor para a instituição. Ele não tem muito interesse em ampliar aquilo. Então, assim, os hospitais tendem a investir hoje em situações de alta complexidade, em procedimento de hemodinâmica, em cirurgias bariátricas, cirurgias que você tem uma complexidade e um custo maior, que ele possa vender um serviço e ter um retorno maior financeiro daquilo. Então isso criou um problema em relação a leito. A gente tem hoje uma dificuldade no privado de leito de maternidade dentro da cidade de Salvador. Me parece que é uma realidade hoje em outros locais também. E o público continua, durante muito tempo, ocorre isso e continua existindo. Às vezes a gente ouve falar das peripécias que essas gestantes passam de uma maternidade para outra para conseguir um leito para se internar e ter um atendimento adequado. Então ainda é um problema, né, muito sério, que deve ser avaliado com muito carinho, essa coisa da dificuldade de leito obstétrico. Isso interfere com a dinâmica do parto, né? Se você imaginar uma mulher que vai fazer uma cesariana com horário marcado, ela pode programar aquele determinado hospital, internar previamente e fazer o parto dela. E a que está em trabalho de parto, que está com dor, que está rompendo bolsa, que está com dilatação, e se ela não acha vaga naquele momento que ela precisa, ela vai para outro e não tem, vai para outro. Isso tudo tem que ser questionado e discutido hoje com a paciente, né? Ou seja, é o lado econômico, financeiro, digamos assim, interferindo às vezes na atitude médica ou no ato médico, né? Toninho aí colocou com muito mais brilhantismo do que eu, mas eu tentei aqui. Não, brilhantismo é o mesmo. Me diga uma coisa, toda essa nossa conversa, será que nós deixamos de, principalmente pela minha parte, de indagar, comentar alguma coisa que tivesse passado no nosso esquecimento, ou digamos, uma oportunidade para que, nesse seu relato final, você pudesse dizer alguma coisa mais para completar tudo aquilo que nós tratamos dessas duas especialidades? Na verdade, assim, né? A gente deixar claro, a ginecologia evoluiu muito nesse tempo todo para uma condição melhor para a mulher, né? Para dar uma condição de vida melhor para a mulher, né? Ela evoluiu muito em termos tecnológicos para permitir tratamentos mais conservadores, né, mantendo resolutividade. Por exemplo, um tema prevalente no consultório de ginecologia, o mioma uterino, né, ou seja, é uma patologia que há um tempo atrás só se oferecia para essas mulheres a retirada do útero.
mas por outro lado, dentro daquilo que a gente falou previamente, aquela mudança de perfil, a mulher jogando a gestação para mais adiante na vida dela, priorizando a vida profissional, né? Ela quer fazer mestrado, doutorado, depois ela vai pensar em filho, tem uma incidência maior do mioma, e hoje a gente não pode oferecer para ela só a retirada, a gente tem que aprender a tratar o mioma preservando o útero. E aí você incorporou tecnologia, cirurgia esteroscópica, cirurgia laparoscópica, a embolização de mioma é um método extremamente novo e interessante para ser utilizado. E tudo isso com a finalidade de preservar aquele útero e permitir que ela permaneça com ele e que, se quiser adiante gestar, que ela tenha uma condição boa para isso, né? Então, assim, a medicina tem evoluído nesse sentido, ou seja, menos mutiladora, a ginecologia principalmente, mantendo a efetividade e preservando aquela mulher ampliando todas as possibilidades para ela, inclusive de gestar numa fase mais adiantada da vida. E a obstetrícia segue isso, porque também na obstetrícia as mulheres hoje estão gestando mais tarde. Se elas estão gestando mais tarde, ela tem uma incidência maior de patologia de base, tem uma incidência maior de endometriose, de mioma, que o ginecologista precisa estar antenado para como tratar aquilo e como permitir que ela tenha uma gravidez, né, numa condição boa. O que a gente falou aqui do pré-natal, o uso do ácido fólico, os métodos de imagem, as cirurgias intraútero que são feitas hoje. Então a ginecologia obstetrícia, felizmente, né, avançou muito em termos de diagnóstico e de tratamento, mas é preciso que o ginecologista esteja muito antenado com isso, porque são verdades sempre muito transitórias em medicina, não só na ginecologia obstetrícia, e que a gente precisa estar, às vezes, mudando o conceito, incorporando o conceito, né, para estar trabalhando e ajudando essas pacientes a estar se manterem saudáveis, belas, né, com reposição, podendo gestar numa fase mais adiantada quando ela quer, né, e tudo isso é hoje muito importante e muito possível de fazer, né? Importante, digamos assim, uma técnica, ou através certamente de pesquisas que foram realizadas, é lógico, da embolização. Outro dia eu estava lendo uma matéria que é um recurso para o câncer prostático, que ele estava usando, digamos, essa técnica, de embolização. Exatamente, ao invés, digamos assim, de um tratamento mais radical, mais cirúrgico, né? O que é que o senhor acha dessa técnica de embolização? Se ela está também afeta a questão da obstetrícia. É chamada terapia endovascular, né? Isso tende a crescer exatamente. muito, os tumores hepáticos, o câncer de próstata, o mioma, ou seja, tem avançado muito a chamada terapia endovascular, menos agressiva. É o impedimento. Né? Menos agressiva com resolutividade, com resultado, né? Isso é muito importante. Porque é exatamente a questão da vascularização que veio a interrupção, coisa desse tipo, que dá o resultado. Mas agradeço a sua oportunidade de me atender para nós conversarmos, digamos, sobre esse assunto, que eu acho que são instrutivos para quem está nos assistindo. E da minha parte, eu só tenho que lhe agradecer a bondade da aceitação do nosso convite. Espero vê-lo muito breve novamente. Tá bom. Muito obrigado. Nada, quem agradece sou eu. Obrigado, senhor. Uma alegria muito grande estar aqui com o senhor, participando, podendo ajudar. Tomara que isso tenha contribuído aí para esclarecimento das pessoas. E uma alegria muito grande. Estou precisando, estamos sempre às ordens. Ter revisto aqui o senhor, participado desse bate-papo, foi muito prazeroso, muito agradável. Um abraço.